Hoje você vai aprender a como identificar os piores assentos do avião e os melhores também. Lembrando, um assento ruim pode fazer a sua viagem se tornar um verdadeiro pesadelo. Lembrando, o foco desse vídeo é falar mais sobre a categoria econômica, que a maioria das pessoas fazem o uso, mas também iremos falar sobre primeira classe e classe executiva, como encontrar os melhores assentos nessa categoria também. Porque saber fazer a escolha certa do assento do avião pode mudar toda a tua viagem. Lembrando, tem alguns assentos que ele tem a reclinação mais reduzida ainda e outros nem reclina. E não menos importante, o espaço para as pernas. Tem algumas cabines que tem um espaço para a perna ainda menor. E não saber identificar isso pode fazer a tua viagem ficar muito desconfortável. A princípio você deve estar olhando e falar assim, cara, que complicado saber essas informações. Não é. Se você tiver a ferramenta certa, você consegue extrair essa informação em segundos, saber se realmente é um bom assento para você ou não. Fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar a ferramenta que vai te ajudar a identificar isso. Mas antes de tudo, você precisa saber quais são os problemas de cada assento. Últimos assentos do avião. Lembrando, os últimos assentos ele não reclina a cadeira. A cadeira vai ficar reta do início ao fim da sua viagem. E isso é muito desconfortável. Lembrando, ali logo ao lado tem o banheiro. Então toda hora tem gente transitando, é barulho. Nem cochilar você consegue. Eu já passei por uma experiência dessa e eu não recomendo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. E quando eu fiquei nesses últimos assentos da aeronave, eu caí lá simplesmente de paraquedas, não sabia do extremo desconforto que era. Me conta aqui nos comentários se você já teve uma experiência muito ruim assim. Assim outros viajantes irão aprender com o seu erro. Assentos perto do banheiro ou então da cozinha. Lembrando, esses assentos você não tem paz em nenhum momento. Iluminação a todo instante. O pessoal fechando e abrindo porta. O pessoal da companhia aérea fica ali esquentando comida, organizando uma coisa ou outra. Lembrando, nessa região toda hora é movimento, toda hora é barulho. Você não consegue relaxar e nem descansar. É o voo a todo instante dessa forma. E por incrível que pareça, eu já passei por isso. Já peguei um voo no qual o assento ficava próximo da cozinha. E eu não tive um minuto de paz. Toda hora barulho, toda hora zoada. Passei a noite literalmente em claro. Poltrona do meio. É um tipo de assento que é temido pela maioria dos viajantes. Por quê? É extremamente desconfortável também. Esse apoio para o braço, você tem que estar disputando a todo instante com o passageiro do lado. Tem passageiro que fica do seu lado, que fica toda hora se movimentando. E isso acaba incomodando muito quem está ao meio. E lembrando, se você for sentar ao meio e ao lado o passageiro tem uma estrutura muito grande, ele pode acabar te amassando literalmente. Você vai ficar muito espremido ali na intenção de não ficar topando toda hora nele. Então fica muito desconfortável. A única alternativa que eu recomendo a pessoa viajar ao meio é quando ela está viajando com algum companheiro. No caso, o companheiro fica na janela e ela fica ao meio. Tem uma estratégia que eu ensino para as pessoas terem muito mais espaço na hora de viajar. Se você está com um companheiro de viagem, ele vai fazer o check-in e selecionar o assento da janela. Você vai selecionar o assento do corredor. A maioria das pessoas não gosta de sentar ao meio, então a probabilidade de alguém não escolher esse assento é muito grande. E aí, se ele ficar vazio, você tem muito mais espaço, até para abrir as pernas, ali encosto de braço, fica muito mais fluido e confortável. E lembrando, caso o voo esteja muito lotado e uma pessoa queira sentar ao meio, o que você pode propor para ela? Essa pessoa desconhecida senta no corredor e você e o seu companheiro de viagem fica no meio e ele na janela. Assim você passa o voo todo um ao lado do outro. Fileiras sem janela, acredite ou não, mas tem assento que você seleciona, que é do lado da janela, que não tem janela. E quando você chega lá, você fica extremamente frustrado. Tem muita gente que gosta da janela, até questão de estética, né? É bom para você ficar
admirando a paisagem, se você é visual, como eu, e também até para tirar algumas fotos. E lembrando, se você utilizar a ferramenta que eu vou ensinar, que se chama City Guru, você consegue identificar se ali é uma janela fake ou não. Na Gol, por exemplo, a fileira 7, 10 e 11 costuma ter a famosa janela fake. Mas com essa ferramenta você vai fugir disso. Lá vai uma dica bônus. Quando você for escolher o assento da janela, escolha o seu lado dominante. No caso, eu utilizo a minha mão direita para escrever. Tudo que eu vou fazer é com a mão direita. Então, meu lado dominante é o direito. Até na hora de você dormir, se apoiar, fica muito mais confortável. Eu sempre gosto de apoiar aqui para deitar. E quando eu vou viajar de um lado que não é o meu lado dominante, no caso do lado esquerdo, parece que não encaixa. Você pode achar isso bobo, mas na hora de descansar faz toda a diferença. Pouco espaço para os pés. Muita gente já acha muito pouco aquele espaço que vem para você se acomodar no seu assento. Mas lembrando, isso pode ficar pior. Eu já peguei um voo que tem uma caixa embaixo do assento. Essa caixa é do sistema de entretenimento. E aí o espaço das tuas pernas fica muito mais reduzido. Você fica literalmente comprimido. Eu já peguei um voo desse, meu Deus. Quando eu terminei de voar, os meus joelhos estavam doendo porque é muito desconfortável. Eu não recomendo para ninguém, de fato até mesmo para o meu pior inimigo. Tem muita gente que acha que esses empecilhos só surgem na classe econômica. Não é. Você pode encontrar até mesmo em uma classe executiva ou primeira classe e também na classe Premium Economy. Fundão da aeronave. Os assentos localizados na região do fundo. Se você tem o costume de pegar um voo que sempre está vazio, lá na região do fundo é melhor para você pegar os 3 assentos e fazer eles de cama. Eu já fiz isso quando eu sabia que um voo que eu costumava pegar sempre estava vazio. Isso aí te possibilita descansar muito mais durante o seu voo. Tem muitas situações que são difíceis de prever, mas você precisa de muita sabedoria para aprender a lidar, principalmente com pessoas. Primeiro delas, poltrona quebrada. Você pode sim se deparar com voos que têm poltronas quebradas, acredito eu que passa despercebido pelo olhar da companhia aérea. E outra, essas poltronas quebradas, muitas delas não reclina ou então ela reclina sem o seu comando. E outras com sistema de entretenimento totalmente estragado, não funciona nada. Você pode chamar a comissária de bordo e pedir para trocar de assento caso tenha outro disponível. Pessoas inconvenientes ou então folgadas. Isso aqui acontece demais. Você não tem controle sobre as ações do outro, mas você tem controle sobre as coisas que o outro faz com você. Pessoa folgada, quer invadir o seu espaço, quer ficar abusando demais, nesse exato momento, recomendo você não cair em conflito verbal ou então físico, como acontece em muitos voos. Chame a comissária de bordo e relate tudo. Ela pode conseguir outro assento para você ou fazer uma intermediação com esse passageiro folgado. Me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação com um passageiro folgado? Quero saber. Terceiro item, fator criança. Sabemos que é um indivíduo muito agitado e durante o voo a energia dele triplica. Então, para você fugir de uma criança ali fazendo um barulhinho e acabar atrapalhando teu sono, evite aqueles assentos na parte da frente do avião, principalmente a categoria Premium Economy. Ali tem alguns que comporta berço. Então você pode estar escutando choro de bebê ou então alguma criança agitada ou brincando e fazendo barulho. Escolha os assentos do meio do avião até ali próximo ao fundo. Esses aí geralmente quase não tem criança ou bebê. E antes de eu prosseguir, já faz um favor, se inscreve no canal, me ajuda a crescer aqui no YouTube. Check-in online. A maioria das companhias aéreas com 48 horas antes do teu voo, ela já abre o processo de check-in de forma gratuita. Isso te possibilita escolher os melhores assentos que estão disponíveis. Seja um dos primeiros a fazer o check-in, assim você tem mais opções de escolha. Seja parceiro de um programa de fidelidade.
todas as vezes que você for realizar um check-in, informe o seu número de fidelidade. Geralmente, passageiros frequentes têm uma possibilidade de escolher o assento de forma gratuita. SeatGuru. Essa ferramenta gratuita te dá em segundos os piores e os melhores assentos de todas as categorias: econômica, Premium Economy, executiva e também primeira classe. Primeira coisa, você vai ver aqui em cima, colocar em português. Vai ficar muito mais fácil para você mexer. Agora você clica aqui em mapas do assento. Eu peguei um voo aqui como exemplo. Agora vamos ver as informações que ele pede. Ele quer a companhia aérea, a data do voo e o número do voo. Estava vendo em classe econômica. Data do voo, 1 de agosto, companhia aérea Gol, número do voo 9019. Então o número do voo é 9019. A data é dia 1 de agosto e a companhia aérea é a Gol. Após clicar em prosseguir, ele já aponta aqui no exato momento o seu voo. 10h50 da noite. Você pode ver aqui, ó, 10h50 da noite. Bateu certinho. Clico em visualizar mapa. Aqui na lateral ele já aponta todos os detalhes da aeronave, tá? E aqui um mapinha para você se situar em relação a essas cores. Vamos fazer uma leitura breve aqui. Os assentos em amarelo já tem um alerta. O assento 1A é um assento padrão, Premium Economy. No entanto, a proximidade do banheiro pode ser um incômodo. O assento adjacente está bloqueado para fornecer espaço pessoal adicional. A mesa da bandeja está no apoio de braço, tornando os braços imóveis e reduzindo ligeiramente a largura do assento. Olha aí, ele já aponta que esse não é um assento bom. E aqui, ó, em vermelho. O assento 10A é um assento padrão da classe econômica, que não tem uma janela. Então isso aqui é a famosa janela fake. Você vai todo esperançoso para tirar aquela foto da vista do avião e não tem janela. Já pensou? Meu Deus do céu, horrível. Aqui também já tem outra observação. O assento 15A é um assento padrão da classe econômica. A Gol designa este assento como um assento Gol mais conforto. Esse assento tem mais 4 polegadas de espaço para as pernas. A reclinação do encosto do assento é limitada devido à fileira de saída. Então ele já mostra que isso aqui não é um bom assento, tá? Esse em vermelho. O assento 33D é um assento padrão da classe econômica, posicionado na última fileira da cabine da aeronave. A reclinação do encosto do assento pode ser limitada devido à parede. Esses assentos aqui é horrível, não reclina. Além disso, se o assento traseiro da frente tiver reclinado, o espaço pessoal fica reduzido. Então, se a pessoa que está na frente reclina, meu Deus, aí tu fica igual uma sardinha. Agora vamos fazer a simulação de um voo na classe executiva de São Paulo para Zurique. Então, ó, Swiss. A data é a mesma, o número do voo 93. Isso aqui é para vocês verem e dá para pesquisar tudo quanto é voo. Aqui, ó, as informações da cabine. Então, ele já mostrou até algumas fotos que alguns passageiros compartilhou. Isso aqui eu entrego apenas dentro do meu treinamento, mas eu abri essa exceção para vocês, tá? O assento 5A é um assento de classe executiva de suíte aberta, que se transforma em uma cama totalmente deitada. Foi relatado que a janela está desalinhada nesta área. A proximidade com a cozinha e a área de banheiro pode ser incômodo. Tá vendo? Vocês ficam acreditando que classe executiva é a mil maravilhas ou primeira classe. Claro, é muito bom viajar deitado, mas dependendo do lugar, se você viajar de forma errada, escolher o assento errado, pode se tornar um caos. Para você ver que essa ferramenta pode te ajudar demais a viajar com muito mais conforto. Essas dicas vai evitar que você escolha o pior assento do avião. E agora eu quero aprender com você. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma dica que eu não falei e você acha super importante, ou então algo que você já passou para outro viajante ver o seu relato e aprender com você também. E antes de tudo, se inscreve no canal, curte e compartilha. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é muito bom para outras pessoas também como você.